Mas esse ano Deus me deu um presente, este ano, em que eu fui convidado pelo pastor para fazer parte do batismo, para ser um dos ministros que iria batizar. E pela graça de Deus, foram vários adolescentes, pastor. E cada um que chegava no tanque batismal, meu irmão, Deus fazia eu lembrar. Olha aí, meu filho, onde eu te coloquei. Lá fora era diferente, lá fora é diferente, lá fora ele tem que levar para um local seguro, cadeia, aprender eles. Mas ali, trabalhando com adolescentes, eu tenho a oportunidade, eu e minha esposa, de conduzi-los ao céu, de conduzi-los para lá. Por isso eu repito, afirmo, eu amo trabalhar com esses abençoadinhos. É bom demais, né, Laure? É bom demais. E a gente louva a Deus pela liderança aqui de Bela Vista, Laure e Nau. Vocês são sensacionais, incríveis. Vocês já trabalham com adolescentes já faz uns 10 anos já, né? Estão ficando velhinhos, né? Hã? Começaram cedo. Também o Eric e a Damares são os líderes aqui junto com a equipe deles. A Carla, o Álvaro. Temos também ali atrás, que fazem parte do staff, o Zé, a Duda, o João, nosso tesoureiro. O Osto e a Stephanie também. Meu Deus do céu, o staff do Movitinho é grande. É uma congregação, pastor. Barbaridade. O Davi também, esse grande Davizão. É uma bênção. Queridos, sem delongas, quero compartilhar uma palavra. Meu Deus, como é que abre esse negócio aqui? Enquanto eu abro, vocês procurem Isaías, por favor. Isaías, não olhem para mim. Eu estou só apanhando aqui, mas dá nada. Vamos lá, Isaías. Glória. Capítulo 38. Capítulo 38 de Isaías. Aleluia. Sei que hoje o culto é com a participação dos adolescentes, mas Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar contigo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pai, minha querida mãe. O poder construindo um legado. Isaías 38, 1. Nós queremos falar nessa noite sobre um homem top, um homem de Deus, que deixou um legado. Um legado muito forte. O legado que Deus nos convida, vai nos convidar essa noite a deixar, é um legado que vai passar da nossa filha, do nosso filho. Legado daquilo que nós deixamos para os nossos filhos. E esse homem, como nós vamos estar ministrando essa palavra nessa noite, nós vamos ver que ele deixou um legado que passou do filho dele e durou por muitas gerações. Isaías no capítulo 38 nos diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra, lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus, que já havia declinado. Aleluia. Ouvi do Senhor que nunca me viu pregar, rapaz, tremeu, né? Tremeu. Não, vai ser tremeu. Não, tudo aqui, ó, como diz o pastor Rovando, os joelhos estão batendo palmas, assim, ó. Obrigado, pastor Tese, uma benção. Pregador dos Gideões, que é uma benção.
Glória a Deus. Queridos, como eu disse, e eu quero que você grave esse tema, construindo um legado. Ezequias, vamos começar com a história dele, vamos começar do princípio. Ezequias foi um grande homem de Deus, o 13º rei de Judá, um baita homem de Deus, só que ele não teve um exemplo, Jairo. Deixa eu voltar um pouco mais nessa história, eu vou para o pai dele. O pai dele, o rei Acaz, era um rei ímpio. Soltou um negócio aqui, deixa assim. O pai dele era um rei ímpio. A Bíblia diz que Acaz era um homem idólatra, sanguinário, violento, um homem cruel. Para vocês terem uma ideia, se você for ler o livro de Reis, 2 Reis, a partir do capítulo 18, ou melhor, 16, é a história do rei Acaz. A Bíblia vai dizer que Acaz, ele sacrificou o próprio filho. Olha a insanidade desse homem. Ele era tão idólatra, tão doido, sanguinário, que ele sacrificou o próprio filho, e queimou o próprio filho em sacrifício. Esse era o rei Acaz. Era um homem violento, como eu já disse. Um homem que não tinha princípios nenhum. Ele era o todo-poderoso da nação, ele fazia o que ele queria, e ninguém dizia nada ao contrário. Que alguém dissesse ao contrário, ele mandava matar. Assim era Acaz, o pai de Ezequias, ímpio, idólatra, sanguinário, um homem doente, mau caráter. E ele gera um filho, Ezequias. E é incrível como Ezequias, em casa ele tinha um pai que não era referência nenhuma para ele. Nada. Não era um homem, um pai bom, não era um homem de Deus, mas Ezequias vem diferente. A Bíblia nos diz, 2 Reis, a partir do capítulo 18, ele conta a história de Ezequias. Ezequias era um homem bom. Ezequias era um homem crente, um homem fiel a Deus, um homem temente ao Senhor. A Bíblia diz que antes de Ezequias, não teve nenhum rei tão bom quanto ele. E ela continua dizendo o mesmo versículo, 2 Reis, dizendo que após Ezequias, outros reis não se comparavam a ele. Porque Ezequias, quando assume o trono de Judá, ele promove uma grande reforma religiosa no país. Ele acaba com qualquer tipo de adoração que o pai dele tinha estabelecido. O pai dele construiu muitos altares a vários deuses pagãos. Ezequias começou a fazer uma grande reforma religiosa naquele país. Ele leva o povo à adoração ao Senhor. Ele estabelece novamente o culto ao Eterno. A nação de Israel, de Judá, está vivendo um momento muito bom espiritualmente. O povo se volta novamente de volta para Deus. O povo se converte. O povo começa a obedecer a lei, a palavra. E a Bíblia nos diz que Judá vive um momento de muita prosperidade e paz. Por quê? Porque tinha um governante crente. Tinha um governante fiel a Deus. Tinha um governante que era um homem de Deus. Tinha um governante com princípios. E ele regia a nação baseada nesses princípios da palavra do Senhor. Mesmo que a sua referência como pai tivesse sido péssima, mas ele decidiu ser diferente. E muita coisa nós aprendemos com a vida de Ezequias. Muita coisa nós aprendemos com as experiências espirituais que Ezequias teve. Como eu disse, era um reino de paz e de alegria. No auge do seu reinado, ele passa por algumas experiências maravilhosas. Olha só, o grande império da época era o Império Assírio. Era o rei da Síria, era o todo-poderoso, o Senaqueribe. O cara mandava e desmantava. Então, no auge do reinado, aliás, no auge da sua prosperidade material, na sua prosperidade espiritual, ele se vê diante de uma situação caótica, triste, que veio tirar sua paz. Senaqueribe
Senaqueribe começa, após invadir o reino do norte de Israel, os olhos dele se voltam para Judá. Judá agora é a próxima vítima de Senaqueribe. Então o que ele faz? Ele manda os seus oficiais um recado para Ezequias, com palavras de ameaça, com palavras que vinham para confrontar a fé de Ezequias. E não apenas isso, ele manda uma carta. E essa carta tinha realmente palavras de ameaça, de afronta à fé de Ezequias, mas afronta ao Deus de Ezequias. É interessante, Renato, que a primeira coisa que eu vejo na vida desse homem, quando ele recebe a carta, sabe o que ele faz? Ele vai para o templo. Aleluia. Ele recebe uma carta de ameaça e faz o quê? Leva para a igreja. E ele estende a carta diante do Senhor, e lê a carta, e ora, e chora, e clama, e diz: Deus, olha aqui, Deus, olha aqui o que esse homem está fazendo. O Senhor sabe o que ele fez nas outras nações, o Senhor sabe o que ele fez em Israel, o Senhor sabe o que ele fez, ele entra, ele destrói, ele mata, ele é um homem impiedoso. E Ezequias ora diante de Deus, mostrando a carta. Deus usa Isaías. Ele diz: vai lá, Isaías, e diz para ele que eu vou dar vitória, que o Senaqueribe não vai vencer, eu vou dar um jeito nisso. Aleluia. Um dia, Renato, eu também tive que ler uma carta diante de Deus. Eu sei que alguns adolescentes sabem esse testemunho, mas um dia eu estava de serviço, pastor, e eu recebi uma intimação, e naquela intimação, devido a uma ocorrência, eu havia sido acusado de algo muito grave. Eu não lembro o que era uma acusação lá sobre injúria, alguma coisa assim. E aquele cidadão, ele entrou na justiça, me processando por injúria, e o juiz estabeleceu uma sentença. Eu deveria provar que eu era inocente, ou eu pagaria 30 mil reais de indenização. Isso já faz mais ou menos uns 20 anos. Aquela carta me perturbou, tirou a minha paz. Eu peguei aquela carta e fui para o banheiro. Fui para o banheiro, eu fiz igual Ezequias. Eu abri a carta diante do Senhor. Eu abri aquele documento diante do Senhor. E eu fiz a minha oração e disse: Deus, o Senhor estava lá. O Senhor viu que eu não fiz isso. Tem misericórdia, porque eu estou numa situação parecida com a de Ezequias. Eu não sei para onde correr, eu não sei o que fazer, mas eu estou apresentando diante de ti. Renato, sabe o que aconteceu? Eu levantei daquele lugar, guardei aquela carta, questão de semanas, pastor. Eu encontrei testemunhas, eu encontrei documentos, eu encontrei tudo que eu precisava para chegar diante do juiz na audiência. Ele bate o martelo e diz: você é inocente. Queridos, Ezequias só não ensina isso. Nos ensina muito, muito claro isso. Recebeu algo que perturbou teu coração? Recebeu uma mensagem que tirou a tua paz? Apresenta ela para o Senhor. Apresenta ela para o Senhor. Não precisa falar para ninguém. Na época eu só falei para a Aline, só compartilhei com ela. Não precisou de mais nada. Olha o que Deus disse para Ezequias: fica tranquilo, porque eu vou resolver essa situação. Fica tranquilo, Ezequias, porque eu vou lutar a tua luta. E sabe o que Deus fez? Deus manda um anjo lá no arraial dos assírios, e um anjo do Senhor mata 185 mil soldados assírios. E sabe o que Ezequias estava fazendo nesse momento? Apenas em casa, ou louvando e adorando ao Senhor. Não precisou fazer nada. Deus foi lá e resolveu para ele. Aleluia. Mas esse não é o legado de Ezequias. A vida dele continua. O tempo passa. E um dia, a doença bate na porta de Ezequias. Deus usa novamente Isaías: vai lá, fala para ele, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Quando Ezequias recebe essa notícia, a Bíblia nos diz que ele se vira para a parede. Aleluia. Ele só tinha uma parede naquele momento para resolver aquela situação. Ele se vira para a parede, ora e chora copiosamente, e ora ao Senhor, se humilha diante do Senhor. Meu irmão, muitas vezes na nossa vida nós só precisamos de uma
parede. Enquanto eu estudava essa palavra, lia, orávamos essa semana sobre isso. Essa semana, nós também, eu e a minha esposa, nós só tínhamos uma parede para resolver uma situação diante de Deus. E eu quero nessa noite testemunhar, pastor, porque nós oramos, nós clamamos e dissemos assim: Senhor, por favor, nos dá uma resposta até domingo, dia 30. A hora que eu chegar no Bela Vista, Deus dá uma resposta. E eu e a Aline chorando e clamando ao Senhor. Só tínhamos uma parede, só tínhamos. O que significa isso? Não tenho mais saída, não tenho para onde recorrer. Não, mas eu vou para onde? Eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou deixar tudo e eu vou orar ao Pai no secreto, que Ele em secreto vai me responder publicamente. E hoje eu venho dizer para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor respondeu a nossa oração. Não chegou nem domingo, foi na sexta. Deus mandou pessoas lá em casa e começou a responder minha oração. Ontem, pastor, nós estávamos lá em Balneário Camboriú, no congresso de adolescentes, e o Senhor confirmou a resposta de sexta-feira. E hoje eu estou testificando: você não precisa de nada, você só precisa de uma parede. Você só não precisa de mais de nada. Você não precisa ir para a internet. Você não precisa reclamar com fulano, com ciclano, não. Vá direto nele. Vá direto nele, que ele tem a resposta para a tua vida. Vá direto nele, que ele tem a solução para aquilo que você precisa. Aleluia! Mas esse não é o legado de Ezequias. Isaías não tinha nem saído do terreno, do pátio do palácio. Deus disse: volta. Volta. E fala assim para ele, que eu vou curar ele, que eu vou livrar ele, eu vou dar paz no reino, vou livrar ele do rei da Síria, e eu vou dar ainda mais 15 anos de vida para ele. E diz para ele, que eu vou fazer algo incrível. Eu vou mexer na estrutura do universo. Quando nós lemos aqui, no versículo 8, quando diz que o sol, a sombra lançada pelo sol declinante no relógio da casa, ela retrocede 10 graus. Meu irmão, a Bíblia está nos dizendo uma coisa absurda. Absurda. Os adolescentes sabem, né? Qual é o nome do movimento da Terra em si própria? Como é que é o nome? Rotação, né? É isso? Sorte, achei que era a translação, mas é a rotação. Olha só o que Deus faz. Deus pega esse movimento de rotação do Sol, ou melhor, da Terra, ele para e volta a 10 graus. É incrível isso, é um absurdo isso. Mas a Bíblia diz, aconteceu. E segundo especialistas, aquele dia durou 39 minutos e 40 segundos a mais. Por quê? Porque Deus respondeu a oração de um homem. E Ele decidiu mostrar para esse homem, e para mim e para você, que se preciso for, Ele mexe na estrutura do universo. Porque tem um filho dele clamando, um filho dele precisando de respostas. Mas essa não é o legado de Ezequias. Após todos esses milagres, Ezequias está no auge. Cara, ele estava assim num momento muito bom na sua vida. O seu reino prosperava. Os negócios do reino prosperavam. A glória de Ezequias virou a sua fama. Deus o exaltou de uma maneira incrível. Um dia ele recebe uma comitiva. E aquela comitiva ele recebe, ele abre as portas do templo, ele abre as portas da casa, ele mostra tudo o que ele tem. Absolutamente tudo. A Bíblia nos diz que o seu coração começa assim, vai descer. Isaías chega para ele e disse: quem que era aqueles homens que vieram te visitar? E ele menospreza: não, essa ali é um povinho, é um povo de uma terra muito distante. Não, isso é insignificante. Não, mas da onde que é? Que povo é esse? Da onde que ele é? Da onde que é essa terra? Que povo é esse? Que país é esse? Não, é um povinho chamado Babilônia. O rei da Babilônia manda homens visitar Ezequias, porque tinha ouvido falar dos milagres que Deus fez na vida de Ezequias. Ele estava orgulhoso nesse momento.
porque ele não recebe aqueles homens com humildade, ele não mostra o seu poder, a sua glória com humildade, não. A Bíblia nos diz que o seu coração estava cheio de vaidade. Isaías faz uma revelação para este homem. Ele diz o seguinte, que este mesmo povo, um dia iria voltar, iria levar preso os seus filhos, iria levar preso o povo de Israel, o povo de Jerusalém, que os seus filhos, que as suas gerações serviriam como eunucos na Babilônia. Olha que coisa absurda, a revelação que Isaías estava passando para Ezequias, e o pior ainda foi a resposta de Ezequias. No capítulo 39 de Isaías, ele diz assim, ó, glória a Deus, que boa esta palavra, porque no meu reino, enquanto eu viver, haverá paz e prosperidade. Meu irmão, pera. Olha a resposta dele para Isaías. Boa essa palavra, está na Bíblia, capítulo 39 de Isaías. Boa essa palavra, mas enquanto eu viver, haverá paz e prosperidade. Peraí, Isaías, olha só. As gerações que virão serão aprisionadas. Não, mas não tem problema. O importante é que quando eu estiver vivo, vai ter paz e prosperidade. Peraí, Ezequias, os teus filhos, não, mas não tem problema. Enquanto eu estiver vivo, um homem egoísta. E aqui inicia o legado dele. Quantos anos que Deus deu de vida para ele? 15. 3 anos após a cura. 3 anos após a cura de Ezequias, nasce o seu filho, Manassés. Deus. 3 anos após a cura. Chega o tempo estabelecido por Deus, Ezequias parte para a eternidade. Manassés, com 12 anos, assume o trono de Judá. E a história de Manassés começa assim. E ele fez mal aos olhos do Senhor, pois não andou no caminho do seu pai. Meu irmão, Manassés, o filho de Ezequias, o filho do homem de Deus, foi o pior rei de Judá. Manassés, o filho do homem de Deus, foi um verdadeiro monstro como rei em Judá. Ele fez pior do que o avô. Ele foi completamente idólatra. Enquanto Ezequias, pastor, trouxe uma grande reforma religiosa, Manassés começou a desconstruir tudo que o pai construiu. Ele construiu altares, encheu Jerusalém de altares a deuses pagãos. O templo, meu irmão, o templo de Jerusalém, e que Deus tinha dito que aquele lugar, aquela casa, Deus usaria aquela casa que estabeleceria o seu nome para sempre, era um local sagrado. Manassés construiu altares dentro do templo a deuses pagãos. Manassés, meu irmão, ele foi completamente idólatra, feiticeiro, porque ele consultava os mortos. A Bíblia diz. Manassés tinha uns ritual tão esquisito que ele fez a mesma coisa que o vô. Ele sacrificava o próprio filho. O próprio filho. A Bíblia nos diz que Manassés levou a nação de Judá a pecar pior. Olha só, a Bíblia diz, a nação de Judá, enquanto Manassés reinava, pecou pior do que todas as nações pagãs daquela época. Segundo Reis, no capítulo 23, 24, diz que Manassés encheu as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Ele foi um sanguinário, um assassino, um idólatra, um feiticeiro. Sabe o que eu vejo na vida de Manassés, com todas essas características?
revelam um sentimento de orfandade. Orfandade. Por quê? O que é isso, orfandade? Orfandade é um sentimento de rejeição. Rejeição do quê? Do seu pai. Manassés expressa muito forte essa característica. Rejeição. Agora vamos lá, vamos para o texto. Isaías 38. Qual foi a ordem que Deus mandou Ezequias cumprir? Põe em ordem a tua casa. Deus não falou para Ezequias: Ezequias, eu quero que tu seja um bom rei. Não. Isso era natural, ele tinha que ser. Ezequias, eu quero que tu seja um bom administrador da minha casa. Não, Deus não falou isso para ele. Deus falou assim, ó, põe em ordem a tua casa. E essa palavra casa no original hebraico, ela tem o mesmo sentido de Josué 24:15, quando Josué diz assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa aqui é no sentido de família. Família. Mas olha que interessante. Quando Isaías se apresenta e passa essa ordem para Ezequias, Ezequias não tinha filho. Ezequias não tinha filho. Foi 3 anos antes de Manassés nascer. Ele tinha uma esposa. Ele era casado. Mas desde essa época Deus já falava para ele: e a tua casa está uma bagunça, Ezequias. Você não está tratando bem a tua esposa, Ezequias. Põe em ordem a tua casa, Ezequias. A tua família não está boa, não está bem, não está boa, está com problema, Ezequias. Deus mudou a sentença de morte, mas Deus não mudou a ordem que tinha dado para ele. Volte para a tua casa, Ezequias. Ela está com problemas. Ela tem dificuldades, Ezequias. Põe em ordem isso. E durante 12 anos, pastor, ele convive com aquele menino. Mas eu olho para Manassés, eu podia dizer: Manassés, tu é um cruel, tu é um miserável. Mas o que eu vejo em Manassés? Manassés reinou durante 55 anos. O pior rei de Judá. Mas olha que coisa absurda. O rei mais crente, o melhor rei de Judá, gerou o pior rei de Judá. A Bíblia nos diz. E o que eu vejo em Manassés? Eu vejo um menino, meu irmão, que está ali brincando dos seus 3, 4 anos, ansioso para dar 18 horas, 19 horas, e o pai vai chegar em casa. O pai vai chegar: mãe, que hora que o pai chega, mãe? Não, calma, meu filho, daqui a pouco ele chega. E quando o pai abre a porta, eu estou imaginando, né? E quando o pai abre a porta, lá vai Manassés, aquele menininho, ele só queria a atenção do pai. Ele chega, se joga no colo do pai: ô pai, ô pai. E o pai está cansado do trabalho, o pai está cansado das responsabilidades do reino. E o pai diz assim: sai, filho, eu não quero, dá um tempo, meu filho. Eu tenho que descansar, porque amanhã eu tenho compromissos no meu trabalho. O que eu vejo em Manassés? Eu vejo um menino com 7, 8 anos, querendo a atenção do pai, mas o pai está ocupado demais com os afazeres. É assim que muitas vezes é gerado um sentimento de rejeição nos filhos. Sai, filho, sai daqui, guri. Agora eu não tenho tempo para essas besteiras. Pai, olha só, pai, o desenho é um desenho feio. É claro que é feio, mas aquela criança estava tão empolgada com aquele desenho que ela só quer mostrar para o pai. E ela só quer que o pai olhe para aquele desenho e diga: uau, filho, está ficando bom. Mas o pai pega aquela folha e sai daqui, guri. Eu tenho mais coisas a fazer, eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu vejo uma criança, pastor. Uma criança que só quer a atenção da mãe, só quer a atenção do pai, mas muitas vezes o pai está tão ocupado, ou chega em casa e a mãe dá mais atenção para um gato do que para a criança. Não estou falando coisa hipotética não, meu irmão. Coisas que nós já ouvimos de adolescentes. Minha mãe dá mais amor para um gato do que para mim. Uma adolescente, ela só precisa de ô minha filha, vem cá, dá um beijo, né? Só queria isso. Mas a mãe ou o pai dá mais atenção para uma coisa material, dá mais atenção para um animalzinho do que para aquela criança. Aquela criança é o legado que Deus deu para você cuidar.
Deus deu para você tratar, Deus deu para você fazer algo incrível através daquela vida. Mas não, o que nós fazemos, que muitos pais fazem? Não, eu estou muito cansado para isso. Eu estou muito cansado para sentar do lado do meu filho. Eu tive um dia cansado, eu tive problema no trabalho. E eu chego em casa, o quê? Eu desconto no meu filho. Eu estou muito culpado lá fora. Eu tenho, tem uma empresa para eu cuidar. Tem muitas famílias que dependem de mim. Mas e a minha? E o meu filho? Esse é Manassés. As atitudes de Manassés revelam uma criança rejeitada por um pai ausente. O pai estava ali, mas não dava bola para a criança. 12 anos é o tempo suficiente para nós formarmos os nossos filhos, forjarmos a sua personalidade, o seu caráter, incutir princípios na mente da criança, incutir amor naquele coraçãozinho, para encher ele de paz, de alegria, dar um norte para o nosso filho. E muitas vezes falhamos como Ezequias falhou. Não, eu tenho coisa mais importante para fazer. Deus não te chamou para ser rico. Deus não te chamou para ser um grande lá fora. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a minha esposa, é meu filho, é o teu marido. Esse é o legado de Ezequias. E eu vou mais longe. Olha só, eu quero ler esse texto. Olha o que Jeremias fala. No capítulo 15 de Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Então o Senhor me disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Escute, mande-os embora, que saiam da minha presença. Se lhe perguntarem para onde iremos, responda: assim diz o Senhor, quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. Quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves do céu, e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei, oh meu Deus, olha esse versículo 4. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, por causa de tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Isso foi aproximadamente 100 anos depois de Ezequias. Nós estamos falando de aproximadamente 4 gerações depois. E as atitudes daquele homem de falhar com o filho, uma nação inteira pagou, e pagou muito. Sabe o que Lamentações fala? Que quando a Babilônia, agora o império, sitia Jerusalém, cerca Jerusalém, durante 3 anos, acaba a comida, acaba a água, acaba qualquer mantimento. Pessoas morriam, muitas pessoas morriam de fome, e a Bíblia nos diz que eram felizes aquelas pessoas que morriam à espada, do que os que morriam de outra forma. A Bíblia nos relata que as mães matavam os próprios filhos e os comiam, porque a fome era terrível em Jerusalém, por causa de Manassés, filho de Ezequias. Esse foi o legado de Ezequias. 12 anos. 12 anos. Era tempo suficiente para pegar aquele menino e fazer aquele menino voar. 12 anos era tempo suficiente para pegar aquele menino e tornar ele um grande homem de Deus. Mas os afazeres, as frustrações, os traumas, enquanto eu pensava e orava sobre isso, Deus me fez entender alguma coisa também, que é o seguinte: muitas vezes, nós adultos, nós trazemos traumas, e nós descontamos nos nossos filhos, de forma inconsciente.
Primeiro nós precisamos de uma cura dos nossos sentimentos, desse sentimento de orfandade. Nós precisamos que o Senhor cure isso em nosso coração. Porque alguém curado também tem poder de curar, mas alguém ferido tem a capacidade de ferir. Mas quem sabe você pode dizer assim: meu Deus, e agora? Não tem mais chance para mim. Meus filhos já estão grandes, ou não tem mais solução. Não, calma. Calma. Que o Deus que te trouxe aqui, o Deus que trabalhou na minha vida, o Deus que trabalhou na vida desse homem, Ele dá um final feliz nessa história. Mas agora eu quero que tu acompanhe comigo. Por favor, querido, põe lá. Olha só, 2 legados. Eu quero que você leia comigo 2 legados, de 2 homens contemporâneos, homens da mesma época. Max Junks, não sei se você consegue ver bem, mas Max Junks era ateu, alcoólatra. Por causa da bebida, passava dias desaparecido e não dedicava amor e atenção aos filhos. Foi feito um estudo na vida desses 2 homens, esse e o outro. E olha o que eles acharam nas gerações dele. 310 morreram como indigentes, as gerações de Max Lucas. 150 se tornaram criminosos aproximadamente, 7 assassinos, mais de 100 foram alcoólatras, e metade de seus descendentes femininas foram pelo caminho da prostituição. Max Junks, esse foi o legado desse homem. Esse foi o legado de um homem que virou as costas para Deus. Ele não acreditava em Deus, ele zombava de Deus, porque o outro personagem, pode passar, querido, o outro personagem era um homem de Deus, um homem que pregava, era contemporâneo do Max Junks, um homem que tinha Deus como o seu Senhor. Esse foi o legado de Jonathan Edwards. Foi um pregador influente, um teólogo. Seu legado não se limitou apenas ao seu impacto religioso e intelectual. Olha só, eu não sei se vocês conseguem me ver aqui, mas olha a descendência dele, as gerações desse homem. 13 presidentes de universidade, 65 professores universitários, juízes, advogados, médicos, oficiais militares, pastores, aleluia, escritores, senadores e cargos públicos das mais altas patentes, e um vice-presidente dos Estados Unidos. Esse foi o legado de Jonathan Edwards. Mas olha o que ele fazia. Ele tinha uma profunda influência. Ele não botou aqui, mas sabe o que ele fazia? A biografia de Jonathan Edwards, ele tirava um dia da semana. Ele não queria saber de ministério, pastor. Um dia da semana, ele dizia: não, hoje é a minha esposa e meus filhos. Hoje eu vou dedicar a eles. Um dia da semana. Os outros, ele orava, era um homem de muita oração, orava horas por dia. Mas um dia da semana ele parava tudo. Não era pecado, porque era uma bênção. E hoje, olha aí o legado desse camarada. Porque tem jeito para nossa família, sim. Tem jeito para nossas gerações, sim. Quem sabe até hoje você viveu gerações conflitantes. Quem sabe os teus avós tiveram problemas, os teus pais tiveram problemas, você quem sabe até está tendo problema. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus me trouxe aqui esta noite para dizer o seguinte: eu sou especialista em quebrar ciclos. Deus vai quebrar ciclos. Você não precisa repetir os padrões estabelecidos de desgraça, de tristeza, de ruína. Não, porque através do poder de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, a tua geração vai ser assim, vai ser diferente, vai ser diferenciada, vai ser cheia do Espírito de Deus, vai ser próspera financeiramente. Aleluia! Eu prego para homens de Deus, ou mulheres de Deus, pais, que hoje se levantam como o coluna dentro da sua casa, dizendo, e pode declarar comigo: os meus filhos, as próximas gerações da minha família vão ser vitoriosas no Senhor. Eu prego para mulheres, mães, mulheres de Deus, que se levantam dentro da sua casa e declaram: as próximas gerações que virão na minha casa serão vitoriosas em nome de Jesus.
não terá prostituição, não terá adultério, não terá alcoolismo, não terá vícios, vai ter desgraça. O Senhor vai cuidar. Por quê? Porque hoje pai e mãe se posicionam nesta casa, em nome de Jesus. E as nossas gerações serão diferenciadas. Sabe qual é o sucesso do pai? É que o filho se torne melhor do que ele. Sabe qual é o sucesso da mãe? É que aquela filha se torne melhor do que ela. Aleluia. Ei, o nosso teto, aleluia, o nosso teto vai ser o chão dos nossos filhos, porque nós vamos impulsioná-los para a grande vitória no Senhor. E tem cura, tem sim como resolver esse problema de orfandade. Tem. A primeira coisa, olha só a história desse homem. A Bíblia nos diz, já estou encerrando. Manassés, depois de muitos crimes, de muita angústia, trazer muita tristeza para o reino, ele é preso pelo rei da Síria, o novo rei da Síria. E ele é conduzido para o cativeiro, amarrado, humilhado. Lá no cativeiro, esse bandido, aleluia, lá, na maior humilhação, ele se lembra de Deus. Ele se lembra do Senhor. E sabe o que acontece? Ele se humilha, ele se arrepende. A Bíblia nos diz que esse homem lá, na mais profunda humilhação, ele se arrepende de seus pecados, se humilha e clama por misericórdia. Oh Deus, e sabe o que Deus faz? Deus perdoa. E mais, Deus o restitui ao trono. Aleluia. Deus restituiu Manassés ao trono de Judá. E Manassés, no final da sua vida, promove uma grande reforma religiosa em Judá novamente. Ele acaba ele limpa o templo, ele acaba com os altares, ele leva o povo de novo, novamente à adoração ao Senhor. Há sim solução para nossa casa. Há sim solução para os casamentos. Há sim solução para as próximas gerações. Nós estamos com uma geração incrível, uma geração diferenciada, e nós somos os pais, nós somos os tutores, nós somos aqueles que vamos dar um norte para essa geração. Eu prego para homens nessa noite que vão se levantar e vão dizer assim: eu assumo a responsabilidade. Cadê os homens? Cadê os pais? E nessa noite se levantam, fiquem em pé, por favor. Os homens que dizem: eu assumo a responsabilidade. E eu prego também para mulheres que nessa noite, mães, que dizem: eu assumo também a minha parte nessa responsabilidade. Oh Deus, Deus quer fazer algo novo nas nossas gerações. Deus quer fazer algo novo na nossa casa. Aleluia, e esse novo começa hoje. Esse novo começa hoje na minha casa. Esse novo começa hoje no teu casamento. E eu termino dizendo que Salomão diz em Provérbios 17: os pais, olha isso, os pais são orgulho dos seus filhos. A minha filha vai olhar para mim e para a Aline e vai dizer: uau, meu pai e a minha mãe são a minha referência. O teu filho, a tua filha vai olhar para você e vai dizer: uau, os meus pais são incríveis. Eles terão orgulho de nós. Pode ficar em pé, adolescentes, por favor. Porque tem um pai e uma mãe que primeiro põe em ordem a sua casa, o seu casamento. Isso vai refletir no teu filho. A bênção de Deus, a partir de hoje, será derramada de uma forma poderosa, abundante na tua casa. Incrível. Nós veremos milagres sensacionais, maravilhosos na tua casa, porque há um homem de Deus, uma mulher de Deus, que decide dizer não para as distrações, decide dizer não para tudo que tira do foco, porque o nosso foco é a palavra, é a minha família, o nosso foco são os meus filhos, o nosso foco é a minha mulher, é meu casamento. Em nome de Jesus.
Feche os olhos, por favor. Você está com a tua esposa, você está com a tua família. Quem sabe o cônjuge não está aqui. Não pense que não tem solução. Não pensa que não tem solução, porque o Deus do impossível trouxe você aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Tem solução sim para a tua família. Tem solução sim para o teu casamento. Tem solução sim para o teu filho. Tem solução sim para a situação caótica que quem sabe você está vivendo. Porque o Todo-Poderoso essa noite diz para você: você só precisa de uma parede. Você só precisa ler essa carta diante de mim. Você só precisa se posicionar dentro da tua casa. Quer orar, meu amor? Vem cá, meu anjo, por favor. A minha esposa vai estar orando. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você tem os seus filhos aqui. Eu peço que os filhos vão até os seus pais agora. As famílias se juntem. Porque há sim uma grande batalha no inferno contra as famílias. Mas a igreja do Senhor se levanta e se posiciona. Os nossos filhos são do Senhor Jesus. As gerações que virão após as nossas vidas serão gerações abençoadas. Os filhos dos nossos filhos serão abençoados. Os nossos olhos não verão aquilo que o Senhor fará através dos nossos netos, dos bisnetos. Mas começa hoje, é uma decisão que começa hoje. Pequenas mudanças, pequenos posicionamentos. Sabe, aquele momento de sentar à mesa. A mesa é um lugar tão precioso. Sente na mesa, olhe nos olhos, pergunte como estão as coisas. Tenha um tempinho todos os dias. Sabe, não é, eu não tenho tanto tempo, eu trabalho tanto. Querido, é o tempo de qualidade, não é a quantidade de tempo. Se você tem às vezes 15 minutos, mas que esses 15 minutos sejam sem o celular, sejam ali vocês reunidos ao redor da mesa com o Senhor. Isso vai fazer diferença no teu casamento. Isso vai fazer diferença na tua família. Os teus filhos serão abençoados. Tira um tempo para orar juntos, para buscar o Senhor juntos, porque nós cremos que as nossas famílias estão fortalecidas do Senhor. Vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti pelas nossas casas, Pai. Pai, nós hoje como mulheres, homens de Deus, nos posicionamos dentro da nossa casa e nós clamamos, Jesus, e pedimos: guarda o nosso lar, Jesus. Deus, não permita que as distrações, Deus, não permita, Senhor, que a rotina, Senhor, nos iluda, Pai. Tire o nosso foco daquilo que realmente é importante, Jesus. Senhor, nos ajuda a dedicar tempo, nos ajuda a dedicar amor aos nossos filhos, Pai. Espírito de Deus, nos ajuda, Senhor amado, a transbordar o Teu amor dentro da nossa casa. Senhor, cura corações aqui nessa noite. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que haja amor, que haja respeito, que haja cumplicidade, que haja compreensão dentro das casas. A adolescência é uma fase tão difícil. Senhor, esse adolescente muitas vezes não se sente compreendido pelos pais, mas o pai também muitas vezes não consegue compreender o filho e não é compreendido pelo filho. Mas em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que haja compreensão, para que haja harmonia, para que haja amor dentro dessa casa. Senhor, vem com restauração de relacionamentos. Que nessa noite haja restauração de relacionamentos, haja restauração de amor, haja restauração de família. Em nome de Jesus, é o que nós te clamamos, Pai. Aleluia. Em Teu nome, Jesus.